Fala pessoal, Will Meira de volta aqui. Eu tava sumido porque eu tava viajando. Quem me segue lá no Instagram já tava por dentro disso. Então me segue lá, o Will Meira _ para não perder nada. E quando eu cheguei de viagem, eu me deparei com várias novidades no Texas. E são novidades bem interessantes. Eu diria que inclusive esse próximo patch que vai chegar agora no final do mês é o melhor do jogo até então. E claro que eu vou falar agora todas as novidades nesse vídeo aqui para vocês. Mas antes, deixa o seu like e também deixa o seu comentário, solta o verbo, seja coisa boa ou coisa ruim. Na última semana, o Matt, que é desenvolvedor da Gamidia, juntamente com o diretor da empresa, fizeram uma live stream lá na Twitch, onde eles responderam as principais perguntas da comunidade. E essa live foi muito interessante porque, de fato, eles responderam perguntas interessantes que o pessoal estava fazendo e pedindo desde o lançamento do jogo. Eles lançaram também na semana passada uma nova edição do The Muerto Times e trouxeram várias novidades bem interessantes. A primeira modificação que me deixou bem surpreso foi que o Leatherface não será mais obrigatório nas partidas. Essa modificação vai chegar ainda nesse mês, provavelmente no final do mês, junto com a DLC que eles vão lançar. E apesar de eu adorar o Leatherface, achar que ele é um killer super divertido, a gente sabe que a maior parte da comunidade não curte muito jogar com ele. É muito comum você entrar no lobby e todo mundo acabar saindo do lobby porque ninguém quer jogar com o Leatherface. Então eles vão resolver isso tirando a obrigatoriedade de jogar com esse personagem. Por outro lado, a gente tem que se atentar também que o Leatherface é o killer mais rápido, que dá mais dano e que também quebra obstáculos nas partidas. Eu particularmente acho que ele vai fazer falta, mas vamos ver aí como que vai ser essa nova fase do jogo. A próxima modificação também vai chegar agora no final do mês e ela é excelente. Agora não teremos mais a animação do Grandpa do vô acordando. Aquela animação, aquela cena era muito chata, ou melhor, ainda é chata porque ela tá no jogo. Ela para o jogo, porém o jogo continua no background. Tanto que quando o Leatherface está erguendo a motosserra acaba esquentando e parando durante a animação do Grandpa. Isso é um problema que ocorre desde o lançamento do jogo e finalmente eles vão trocar essa cena por um banner, por uma notificação. Eu adorei demais. A próxima modificação tem a ver com a válvula. Agora, quando o killer fecha a válvula, vai resetar o progresso. A gente não tem detalhes de como isso vai funcionar, se o progresso vai resetar aos poucos ou imediatamente, mas se você abrir a válvula e o killer chegar lá e fechar, o progresso vai ser resetado. Ainda sobre esse tema, a gente vai ter um tanque no solo na Slaughterhouse. Isso, obviamente, é para ajudar os killers a fecharem a válvula. Eu acredito que o tanque do basement ainda vai continuar, porém vai ter um outro tanque no solo para facilitar essa ação. Ainda falando sobre fugas, a Smokehouse, ou seja, aquela porta do mapa Gas Station que dá para a rua, que a gente chama de Porta God, ela vai ser fechada. Eles disseram que vão fazer um rework ali naquela área, só que a gente não sabe como que vai ser esse rework, então por enquanto eles vão fechar aquela porta. Já na próxima atualização, no final do mês, a gente vai poder conferir essa modificação. O cookie vai ser nerfado. Agora, quando você for marcado pelo cookie e parar de correr e começar a andar abaixado, o efeito da marcação vai desaparecer. A gente não sabe ainda muitos detalhes de como que vai funcionar o time disso, porém vai ser aí um pequeno nerf no Cook. A próxima modificação, na verdade a próxima adição, não vai chegar agora em novembro, porém eu fiquei bastante surpreso porque é um sinal que eles estão ouvindo direitinho o que a comunidade está dizendo. Nós vamos receber, está confirmado já pela desenvolvedora, uma skin do Johnny sem camisa. Ou seja, se você estava faminto pelo gostoso do Johnny sem camisa, pode ficar feliz que em breve você vai poder comprar essa skin dele. Ainda falando de novidades surpreendentes, o jogo vai receber um novo modo. Eles não deram muito detalhes a respeito disso, falaram que vai ser um modo offline,
Porém, a gente tem essa novidade aí que eu acredito que deve chegar no comecinho de 2024. Comenta aí embaixo que tipo de modo você gostaria de ver no Texas Chainsaw. No primeiro mês do Texas, a gente recebia atualização toda semana porque tinha alguns pontos críticos ali para resolver no jogo, e agora eles disseram que essas atualizações, esses patches de correção, vão chegar a cada 45 dias. Eles ressaltaram também que não tem chance da antiga geração de consoles receber crossplay. Eles disseram que isso é muito caro para eles. Eles disseram também que eles têm conteúdo planejado para o jogo por volta de 9 meses para frente desde o lançamento. Sendo assim, acredito que eles têm mais 2 DLCs planejadas e o futuro ainda não está decidido. Eles ressaltaram que a próxima DLC vai chegar agora no final de novembro. E se você já chegou no nível 99 no jogo, pode ficar tranquilo que eles estão aprimorando esse sistema de progressão. Quem sabe a gente não recebe aí um sistema de prestígio a la Evil Dead The Game ou Dead by Daylight. Eles disseram também que vão implementar uma moeda no jogo, porém isso é bem para o futuro, porque obviamente antes da gente receber uma moeda, ou seja, que não envolve dinheiro real para você comprar as coisas, a gente precisa de mais conteúdo, de mais desbloqueáveis. Eles disseram também que algumas perks vão ser removidas e outras vão ser adicionadas. Uma informação que eu achei bem curiosa é que o Wes disse que as partidas no jogo estão acontecendo cerca de 2 vezes mais rápido do que eles tinham idealizado durante o desenvolvimento do jogo. Ou seja, as partidas estão terminando de forma mais rápida. Porém, eles ressaltaram que eles não vão mexer no rushing. Se você quer continuar rushando as coisas, pode rushar. Porém, em contrapartida, eles vão incentivar cada vez mais os jogadores a fazerem stealth. Qual que vai ser o incentivo? A gente não sabe. Talvez mais ponto? Não sabemos. Vamos conferir aí no futuro breve. E se você achou a primeira DLC cara, sinto muito, mas eles disseram que eles não vão baixar o preço das DLCs. Galera, eu gosto de pegar como referência, nem é o real aqui, porque no Brasil tudo é caro. Eu gosto de pegar como referência o dólar, que é a moeda deles. Os gringos têm reclamado que $10 é muito caro para um personagem. Geralmente o pessoal paga ali de volta de 5 a 7 dólares. Então se a galera lá fora tá reclamando, eles não estão atendendo, imagina nós que infelizmente temos a nossa moeda desvalorizada. Então pode se acostumar que as DLCs do Texas vão ser caras. Uma outra coisa que eles disseram não é a respeito de matchmaking baseado em skill. Atualmente você pode jogar muito bem no jogo e cair com uma pessoa que não joga nada. Eles disseram que não vão mudar isso porque eles não querem fazer um jogo competitivo. Eu acho isso bem coerente, afinal de contas, o jogo acaba sendo competitivo por conta da natureza dele, mas eles não vão mudar nada no matchmaking. E voltando para novos conteúdos, eles disseram que dentro de 2 meses a família vai receber skins novas. Será que eles vão trazer um conteúdo ali pro Natal? Talvez no começo do ano? Bom, não vou ficar na expectativa, porque eu esperei conteúdo pro Halloween e a gente não recebeu. Mas talvez seja pro Natal ou então Ano Novo. Vamos ver como que vai acontecer. Ainda sobre conteúdo novo, os personagens vão ter novas falas. A gente já viu nos vazamentos que a gente vai ter falas relacionadas a Maria, que é a irmã da Ana, então isso deve chegar aí na próxima DLC no final de novembro. Eles disseram de forma bem surpreendente que eles pensam sim em trazer conteúdos relacionados aos outros filmes da franquia. Originalmente, o diretor da empresa falou que não pretendia fazer isso, mas agora ele já deu uma animada, porque eu acho que a comunidade tem pedido bastante. Eles disseram que estão pensando sim em envolver outros filmes da franquia do Texas Chainsaw. Muito legal saber disso. E se você, quando vê um bug, ou vê que a partida não está fazendo sentido nenhum, ou que o pessoal está sendo super tóxico e você, assim como eu, quita sem dor nenhuma na consciência, sinto muito te dizer, mas em breve a gente vai ser penalizado. Eles disseram que vão penalizar quem que tá, mas é claro que antes deles implementarem isso,
eles vão fazer umas modificações aí relacionadas ao lobby, porque senão não faz nem sentido, né, gente? Mas eles vão implementar, sim, penalidade no jogo para quem que tá. Eles disseram também um dado muito interessante, que o mapa mais balanceado do jogo, conforme as métricas deles, ou seja, o mapa que tem kills e que tem fugas de maneira balanceada, é a Family House. Eu fiquei bem surpreso, que eu acho esse mapa difícil para sobrevivente, mas segundo eles, segundo os dados, as métricas, esse é o mapa mais balanceado do jogo e eles ressaltaram que é o mapa que funciona da forma como eles idealizaram o jogo. Então é bem provável que os futuros mapas sejam inspirados na Family House. E eu vi muita gente reclamando que não tem esse jogo em português e com razão, afinal de contas, o Brasil é o quarto maior mercado de jogos do mundo e finalmente eles anunciaram que vão trazer novos idiomas para o jogo e que o português é um deles. Eles anunciaram também que vão consertar várias perks e vários exploits, mas para o vídeo não durar 3 horas, eu vou deixar para comentar sobre isso quando lançar o patch. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo, deixa seu like, seu comentário e me segue lá na Twitch, o link está na descrição.